Pessoal, vamos falar de espanto? Uma das virtudes das licenças da filosofia é oferecer ao ser humano capacidade para ampliar para os que já têm e provocar os que não têm. Não tem o quê? A capacidade do espanto. Isso mesmo, espanto. Se tem uma conduta que todos os animais possuem para sua proteção, manutenção e sobrevivência, é justamente o espanto. Vejam os demais animais ao serem atacados, quando se deparam com imagens estranhas, barulhos estranhos, ocorre justamente um intervalo, um momento de espanto, em que as atenções se voltam naquele momento. É natural dos bichos, inclusive nós, humanos, é do instinto animal. Para além desse espanto, com situações ao redor, envolvendo barulho ou algo que nossos sentidos percebem com proximidade, há o espanto social. É desse espanto que nós vamos tratar aqui. Os demais animais, uns pouco, outros menos, possuem um estranhamento diante de situações em que os demais bichos da família se veem ameaçados, morrem, passam fome, sede, frio, desaparecem. Agora, e nós, humanos, que nos consideramos inteligentes, como nos sentimos? Quero dar um breve passeio na história, bem rapidinho, para a gente entender. Na Idade Média, o ser humano, em poucas palavras, voltava-se para a divindade, para Deus. O centro das atenções era Deus. Na modernidade, rompeu esse comportamento. E vem o quê? O avanço científico, a tecnologia, levou o homem a apaixonar-se inteiramente pela ciência, pela razão, rompendo um pouco com a conduta anterior. Não negou a existência de Deus, mas separou as coisas, fé e razão. Foi um período de larga criação e produção científica. Praticamente tudo que temos hoje é resultado da produção científica da modernidade, do período da Idade Moderna, na física, psicologia, biologia e vai por aí afora. Contudo, o tempo passou, o homem que se considerava acima de tudo, apaixonado pela ciência, pela razão, se viu totalmente envolvido em quê? Em uma grande Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas mortas, desaparecidas, doentes, perseguidas, um verdadeiro desastre humanitário. O mundo todo começou a sacudir diante de intensos conflitos. A produção científica continuou, aliás, intensificou. Décadas depois, a humanidade rebelde se envolve em uma segunda grande guerra mundial. Piorou ainda mais o que não estava bom. Tão séria ficou a situação que os países se viram obrigados a criarem tratados, acordos internacionais, instituições para mediar as situações e evitar desastres ainda piores. Daí para cá, passamos a ter conflitos regionais todo o tempo, mas não chega a ponto de atingir o mundo todo, como ocorreu com as grandes guerras. Ocorre, porém, que estamos diante de países armados até os dentes, mas com um perigo 1000 vezes e mais poderoso, 1000 vezes pior e mais poderoso, são as armas químicas. Um grupo de mal intencionado pode acabar com nações inteiras com este mau uso da nossa massa pensante. Bem, e o espanto? Diante de profundos desastres, a humanidade passou a ver a ciência e a própria capacidade do ser humano de outra maneira. Concluiu que podemos muito, mas não tudo. E a psicologia, a ciência social contribuíram muito nessa nova empreitada. E a grande pergunta que se passou a fazer: que bicho humano é esse tão inteligente como se acreditava e ainda acredita, que se envolve em 2 grandes guerras a ponto de ameaçar a sua própria existência? Ocorreu, portanto, um certo desapego, uma certa solidão, e aí chegamos agora, onde estamos, na pós-modernidade.
Hoje temos consciência que, para além do conhecimento, da ciência, temos o que antes não se imaginava ou não se valorizava. O homem pós-moderno, ele tem sentimento, sonhos, tem traumas, situações mal resolvidas, não é? Os conceitos anteriores não foram totalmente abandonados. A religião continua exercendo seu papel importante na vida da humanidade, mas sem a autoridade de antes. O conhecimento científico é levado a sério, mas não somente ele, e não é o bastante para explicar e resolver tudo. Tanto que partilhamos de centenas de problemas que a ciência ainda não resolveu. Então, para onde vamos depois dessa? Trago a necessidade agora do espanto, para nesse momento nos ajudar, socorrer, prevenir situações danosas. O que as pessoas estão pensando, sentindo, fazendo, quando deparam com o aumento da população de miseráveis que vem ocorrendo no Brasil? Ou você ainda não percebeu, não reparou que houve um aumento no número de miseráveis dormindo pelas ruas? O que as cidades, seus habitantes, estão fazendo diante desse novo contexto? E o que as cidades estão fazendo para evitar o ocorrido lá em Brumadinho, aqui perto, nosso estado? Você sabe se sua cidade corre algum risco com o rompimento de alguma barragem? Essa questão é bem oportuna, sobretudo para nós mineiros que habitamos em um estado que está em cima de regiões inteiras, ricas em minério de todo tipo, daí o nome Minas Gerais. Esta pergunta se aplica em outras situações. Você está preocupado com o desastre que pode se transformar o país com o fim das fontes que pagam, financiam a Previdência Social? Já imaginou o Brasil com aposentados ganhando abaixo do salário mínimo? Te causa espanto o aquecimento do planeta? O desaparecimento de espécies de animais e plantas? Para os saudáveis da academia, nosso abraço, tá? Te preocupa o aumento dos venenos nos alimentos? Esta é uma das licenças da filosofia, pessoal. Esta é a necessidade do espanto. Possibilitar que o bicho humano se organize, previna, proteja, para garantir sua existência, sua saúde, sua dignidade. Fica o dever de casa, minha gente. Mas clique no sininho. Abraços.